porque quem criou o currículo não considerou que essas pessoas existem. A Xuca tem a tendência de machucar a mucosa do reto e do ânus. O SUS ele já tem portarias específicas para a população LGBTQIA+. Eu tinha medo dos pacientes não quererem se consultar comigo pelo fato de eu ser gay. Olá pessoal, nós começamos agora o segundo bloco da nossa entrevista com o André Diniz. Para aqueles que não se lembram, ainda não viram o primeiro bloco, o André é médico de família e comunidade pela Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente atua na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Tudo bem, André? Beleza, Carlos. Vamos continuar esse bate-papo aí e conversar mais sobre a saúde LGBT e outras condições de saúde também. André, nós conversamos bastante a respeito das ISTs e eu gostaria de mudar um pouco o foco para o nosso próximo bloco. Esse é um assunto um tanto polêmico, apesar de ser uma realidade dentro da comunidade de homens gays e bissexuais: a saúde anal. E para a primeira pergunta, um assunto que foi bastante trazido pela nossa audiência: fazer chuca faz mal à saúde? Muito bom. Então, é o seguinte, a lavagem anal ou chuca, né, que é popularmente conhecida no meio LGBT, é um procedimento, assim, que em termos de saúde não é benéfica, tá? Ela não traz nenhuma proteção. Existe um entendimento entre alguns homens gays e bissexuais de que se você tiver um reto limpo de fezes, tem alguns que fazem até chuca com sabonete líquido, solução antisséptica e tal, até chuca depois do ato sexual para diminuir, eles entenderiam que isso traria uma proteção, tá? E na verdade é ao contrário. A chuca, ela tem a tendência de machucar a mucosa do reto e do ânus, tá? Então, o que é uma mucosa? A mucosa é a parte vermelhinha de qualquer parte do nosso organismo, né? Não vermelhinha, mas que tem, né, aí uma umidade e tal. Então, por exemplo, a bochecha por dentro é uma mucosa, tá? Olho, mucosa. Então, a mucosa do reto, quando um homem gay bissexual faz a chuca, você acaba preenchendo aquele espaço com líquido. Então, às vezes, normalmente é um jato, né? Isso causa algumas agressões físicas microscópicas que podem abrir capilares sanguíneos e facilitar a transmissão de qualquer tipo de infecção que esteja presente ali no pênis do parceiro ou da parceira, né? Então, não faz bem para a saúde, tá? Ah, André, mas eu não consigo fazer sexo anal sem fazer a chuca, eu tenho medo de passar o cheque, né, que é sair um pouquinho de cocô no pênis, né? Então, primeiro é interessante a gente refletir um pouco sobre essa demanda da super higiene anal, assim, na hora do sexo anal, que é também, querendo ou não, uma coisa que a gente traz da heteronormatividade. Por que a gente traz isso da heteronormatividade? Porque o sexo penetrativo vaginal não tem esse tipo de sujeira, não traz esse problema, né? Porque a vagina é um órgão somente sexual. Ele não tem outras funções, né? Serve também como canal de parto, mas ele não tem uma função secretora, né? Não é um canal da urina, não é um canal das fezes, então não traz essa sujeira. E aí, as relações homoafetivas entre homens querem tentar ao máximo imitar o quê? As relações heterossexuais entre gêneros diferentes, né? Ou entre pessoas que têm um pênis e uma vagina. E aí essa pressão é um saco, porque aí gera esse tipo de desconforto. Nossa, eu não consigo transar, fazer sexo anal receptivo sem fazer a chuca. Ou então os héteros que exigem que todo passivo esteja com chuca feita, senão não transa, tá? Então também é um tema para a gente refletir um pouco. Tipo, você não sabe onde está colocando seu pênis? É o lugar onde saem fezes mesmo. Então é a vida, né? Ah, André, mas eu quero uma dica de redução de danos. O que eu faço para que seja o mínimo agressivo possível para mim? Então vamos lá. Primeira coisa de todas que eu falo, que os médicos falam não usa a duchinha do banheiro que fica do lado da privada, tá? Muitas delas não têm adaptação correta para ânus, vai machucar o ânus, vai machucar o reto, a água sai com uma pressão muito forte e, além disso, você não tem controle do volume de água que você está colocando no reto, tá? A gente precisa mais ou menos de 100 a 150 ml de líquido em temperatura ambiente para fazer uma lavagem retal ótima. Se você colocar mais,
esse líquido ele pode subir pelo intestino grosso, na parte mais final, depois do reto, a gente tem o sigmoide. Aí, às vezes, o líquido, né, no caso a água, por exemplo, pode chegar até no sigmoide, estimular seu intestino a mexer, levar mais fezes para baixo, e aí a chance de você passar um checaço na hora da relação sexual aumenta ainda mais. Então, se você fazer muito volume, vai dar ruim, tá? Então, pouco volume. E aí existem objetos específicos para isso, como existe uma perinha, ela tem até um finalzinho, uma pontinha assim, bem fina, mais fina que o meu dedo mindinho, mas mais ou menos desse tamanho mesmo, com uma ponta romba, que significa uma ponta arredondada. E aí você enche essa perinha com água, temperatura ambiente, né, mais morna assim, você encosta e não queima, e coloca lá dentro, segura e depois evacua aquela água para limpar o reto. Em torno de 2 a 3 vezes fazendo isso já é o suficiente para deixar a água limpinha e você fazer um sexo anal com menor risco de passar a sujeira, né, passar o cheque, tá bom? Então, são essas dicas, não fazer muito volume, não pôr muita pressão, não pôr água quente, não pôr nenhum produto. E a chuca, ela dura mais ou menos em torno aí de 1 a 3, 4 horas. Depende muito do hábito intestinal da pessoa. Pessoas que têm intestino mais... um hábito intestinal mais frequente, tem gente que evacua 2, 3 vezes por dia, é normal, porque às vezes a pessoa com muita fibra, bebe muito líquido, né? Ou aquelas pessoas mais ressecadas vão evacuar menos, tá? Não usem soluções, né? Por exemplo, fleet enema, que são substâncias que dissolvem um pouquinho as fezes, dão dor de barriga, aí você vai ter uma diarreia e vai incomodar você. E aí tem gente que faz o quê? Usa o fleet enema, dá diarreia, vai lá e toma um Imosec depois, prende o intestino. E aí o intestino fica todo louco, porque Imosec é um remédio que gera tipo uma dependência no intestino, ele fica depois todo doidão, fica evacuando para danar. Então, sim, não, tá? Não façam isso. Façam só com a perinha, aquele pouquinho, e se possível, não façam chuva. A gente evacua antes, né? Higieniza o ânus com água, né? Só por fora mesmo, seca com papel higiênico. E se sujar um pouquinho, gente, é a vida, toma banho, volta. Se o clima voltou, ótimo. Se o clima não voltou, segue, vida que segue. É a vida. E sim, sexo não é só penetração também. Você pode fazer frotagem, guinagem, sexo oral. Então, assim, fica de boas. E uma outra questão a respeito do sexo anal. Existe uma preocupação de que o sexo anal possa danificar as estruturas do ânus. Isso é verdade? Pode. Pode causar, sim. Então, primeiro, é importante a gente entender que o ânus, ele é um orifício corporal que ele não tem lubrificação própria. Ele tem, mas não é específica para conseguir fazer uma relação sexual sem machucar, igual a vagina, por exemplo. Né? Então, assim, uma vagina pode sofrer danos durante a relação sexual penetrativa? Pode. Se a mulher não estiver se sentindo excitada sexualmente, ela não lubrifica e vai machucar. O ânus, por sua vez, ele não tem esse mecanismo de lubrificação extra. Então, a gente sempre tem que fazer sexo anal penetrativo com lubrificante à base de água, tá? E por que o lubrificante à base de água? Porque ele não rompe preservativo, tá? E ele também, até onde eu saiba, os outros lubrificantes, tipo vaselina, condicionador, creme, eles irritam mais a mucosa do reto e aumentam a chance de transmitir HIV, AIDS e outros ISTs. Então, é um lubrificante à base de água, tá? Então, vamos pensar agora em quais possíveis alterações anatômicas podem acontecer por causa do sexo anal. A primeira delas é fissura anal. Fissura anal é um machucadinho, né? Um arranhãozinho ali na superfície da mucosa do ânus, que pode acontecer por má lubrificação ou, às vezes, pela intensidade da penetração também, tá? Hemorroidas, não, tá? O mecanismo fisiopatológico da hemorroidas é outro. Então, rapidamente, hemorroidas é um conjunto de veiazinhas que ficam ali na região do ânus, que servem como amortecedor para quando o cocô passar, tá? Então, quando a gente faz, a pessoa ter intestino preso, e às vezes ela tem uma tendência a ter doenças de veias, tipo varizes e tal, às vezes pode dar tipo uma varizes na hemorroidas.
E aí a pessoa com o intestino preso faz muita força na barriga para fazer cocô, e aí junta muito sangue lá e às vezes pode inflamar, romper aquelas veinhas por dentro, inflamar, infeccionar, pode até romper para fora, pode dar trombose, e isso é hemorroidas, tá? O sexo anal em si não causa hemorroidas, ok? Mas pode causar fissuras, tá bom? E por fim, incontinência fecal, né? Assim, a incontinência fecal, na grande maioria das vezes, só um sexo anal penetrativo com pênis não causa, tá? Agora, se a pessoa já introduz outros objetos, outras partes do corpo no ânus que tem um diâmetro maior, já pode ter esse risco. Isso é real, tá? Então, por exemplo, fisting, que é a introdução de membros, assim, mão, antebraço, pé, no ânus, assim, pode dar incontinência fecal, porque a pessoa ela foi acondicionando e acostumando a musculatura anorretal e pélvica dela para aguentar aquele diâmetro. E para ele conseguir voltar, né, demora um tempo. E às vezes ela não consegue segurar as fezes voluntariamente, né? Porque nós temos que relembrar que o músculo do ânus, que é um esfíncter, né, que é um músculo em forma de círculo, ele tem dois esfíncteres, na verdade, né? O externo e o interno. O interno, ele é involuntário. Ou seja, o cocô vai descendo pelo intestino grosso, quando ele chega no reto, os nervos do reto já comunicam para esse esfíncter e ele abre. E aí, quando ele abre e o cocô continua descendo mais um pouquinho, é que a gente sente a urgência fecal. E aí é que a gente ativa o nosso esfíncter externo, que é voluntário, e a gente não faz cocô naquela hora. Então, na aula, no trabalho, no carro. E aí, graças à evolução, a gente tem o peristaltismo reverso, que faz o cocô voltar um pouquinho e falar assim, oh, peraí, que agora não é o momento de eu conseguir fazer o número 2. E aí a gente consegue evacuar na hora que a gente quer. Quando a pessoa tem uma musculatura que está mais relaxada, às vezes ela não vai conseguir contrair o tanto que ela precisa, ela vai ter que exercer uma força voluntária maior e às vezes não vai conseguir, aí vai ter incontinência fecal. Então, fisting tem as suas consequências. André, muito obrigado por mais uma explicação excepcional. Acho que nós podemos então passar para a nossa sessão de dúvidas da audiência. A primeira pergunta é se é possível utilizar a chamada camisinha feminina do sexo anal. Sim, é totalmente possível. É bem legal, inclusive, assim. Tem um canal no Xvideos que um cara fez para demonstrar falar sobre alguns tabus da sexualidade do homem gay e bissexual, sabe, assim. E um dos vídeos deles, ele mostra, assim, né, com o Xvideos ele pode mostrar tudo. Então ele chamou um cara que topou e ele mostra, assim, ele introduzindo a camisinha feminina no ânus do parceiro dele na hora lá, sabe. Então é possível, funciona. Só lembrar de lubrificar antes de inserir e lubrificar o pênis também na hora de colocar. E acabou a relação sexual, tira. Então funciona assim. Só lembrar também de não colocar a camisinha feminina e a masculina, tá bom? Isso não protege duas vezes. Isso, na verdade, uma entra em atrito com a outra e aí pode rasgar e aí o risco. E a nossa segunda questão é se é possível utilizar condicionador como lubrificante. Possível né? Mas não é recomendado, tá? Exatamente pelo que eu já disse anteriormente. Produtos que não são lubrificantes à base de água, tem produtos químicos que irritam a mucosa do reto e do ânus. Isso aumenta a quantidade de capilares, né, que são vasos sanguíneos microscópicos, destruídos, aumentando então o risco de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Cuspe, inclusive, tá? Não usa, sim. Hoje em dia tem sachê de lubrificante. Então, assim, leva com você no bolso da sua calça, no bolso da frente, junto com o preservativo. E, assim, não marque essa bobeira, tá bom? Não use condicionador nem nada. E André, mais uma pergunta sobre a camisinha. Durante a dupla penetração, é necessário que as duas pessoas ativas estejam utilizando preservativo? Pensando pela lógica de que não é recomendado se utilizar o preservativo, vamos supor, feminino e masculino junto, utilizar dois preservativos masculinos, né, no caso da dupla penetração, também não seria recomendado, porque vai entrar em atrito um pênis com o outro com as camisinhas, né? Mas isso protegeria muito mais a pessoa que está fazendo a recepção desses pênis, né?
Talvez uma forma mais interessante nesse caso seria, assim, por exemplo, se é um casal, né, que já sabe que é negativo, faz acompanhamento e tudo mais, recebe uma terceira pessoa, que tem pênis lá, e vai fazer a dupla penetração, essa pessoa que eles desconhecem a condição sorológica dela, usar o preservativo, e o outro que está inserindo o pênis não usar nem o passivo. Entendeu? Então, eu acho que essa seria uma possibilidade mais confiável, porque aí o risco de romper seria menor, tá? Eu, particularmente, não recomendo que os dois pênis com preservativo dentro do ânus, não. Eu acho que isso causaria o rompimento dos preservativos. Muito obrigado, André, por solucionar todas as nossas dúvidas. E eu acho que agora a gente pode passar para uma próxima sessão da nossa entrevista. André, como nós já dissemos para a nossa audiência, você é um médico de família e comunidade. Você poderia antes explicar um pouco mais a respeito dessa especialidade? Hum. Então, médico de família e comunidade, né, é uma especialidade médica que, infelizmente, ainda é pouco conhecida. E a especialidade dele é estar no SUS, na porta de entrada do usuário no sistema de saúde, tá? Existe, por exemplo, uma especialidade que chama-se intensivismo, que é o médico que fica lá no CTI, que é o Centro de Terapia Intensiva. Então, ele tem uma experiência, um conhecimento bem avançado nas doenças e condições que ocorrem naquele lugar. O médico de família também, só que ele estudou e sabe com mais profundidade das condições de saúde da atenção primária. O que é atenção primária? É os postos de saúde, tá? Unidade básica de saúde, né? Que é onde a pessoa procura quando ela quer fazer um acompanhamento de saúde, quando ela quer fazer um check-up, quando ela quer fazer vacina, quando ela quer fazer pré-natal, acompanhamento da saúde da criança, ou quando ela está sentindo alguma coisa diferente, né? Acompanhamento de pressão alta, diabetes, lúpus, depressão, ansiedade, né? Ou quando ela tem um machucado, caiu, machucou, está gripada, condições agudas no geral. Então, acaba que o médico de família é uma especialidade generalista, né? A gente atende todo mundo, qualquer faixa etária, qualquer doença, né? E quando a gente percebe que a gente precisa do auxílio de um médico especialista focal, um pneumologista, um cardiologista, um psiquiatra, né? A gente faz um encaminhamento responsável para esses especialistas, mas a gente nunca deixa de acompanhar aquela pessoa ao longo do tempo. Então, essa é a medicina de família e comunidade. Você citou a atenção primária e sobre como ela é a porta de entrada para a atenção em saúde dentro do SUS. Como você vê o nível de preparação dos profissionais de saúde dentro da atenção primária em relação à comunidade LGBTQIA+. Então, a gente tem uma análise aí mais teórica e uma análise prática, tá? Da parte teórica, o SUS ele já tem portarias e linhas de cuidado específicas para a população LGBTQIA+. Tá? Então, você procura lá no Google as portarias, tem políticas públicas específicas que orientam como os profissionais e o sistema de saúde deve conduzir essas pessoas de maneira mais específica. Entretanto, na prática, a gente não percebe que essa política pública acontece. A grande maioria dos profissionais de saúde não tem o conhecimento, não foi treinada para abordar essa população. Não foi ensinada a compreender o contexto cultural, o contexto histórico, né? E não sabe essas questões de saúde mais específicas que a gente conversou aqui na semana passada. E algumas pessoas até evitam de atender, acabam encaminhando para psiquiatra. Então, vejo muitos médicos, colegas de atenção primária encaminhando pessoas trans para psiquiatria, para endocrinologia, para fazer acompanhamento desses especialistas. E não tem que fazer isso, tá? E então nós estamos muito despreparados, infelizmente, assim. Acaba partindo muito do indivíduo, do profissional assim específico. Então, se aquele profissional tem uma proximidade ou faz parte da comunidade LGBTQIA+, ela se interessa, estuda e atende bem, né? Assim, atende bem no sentido assim, faz a obrigação dela. Não deveria ser mais do que comum a gente poder tratar essas pessoas nas suas especificidades.
e individualidades, né? Mas infelizmente ainda a gente não é preparado para isso. Eu achei interessante que você citou um despreparo dos profissionais de saúde. Mas você acha que existe somente um despreparo no sentido de que o currículo das universidades dos cursos de saúde não prepara os seus profissionais para fazer um atendimento correto? Ou também existiria um fator moralizante que impeça o bom atendimento dos profissionais para essa população? Existem as duas coisas, Carlos. Eu acho que existem as duas coisas. Só da gente não ter isso no nosso currículo profissional nas universidades já é uma consequência dessa discriminação, né? Que a gente poderia chamar de uma LGBTfobia institucionalizada, porque quem criou o currículo não considerou que essas pessoas existem, né? E não considerou as suas especificidades em saúde, né? Então, existe sim essa questão discriminatória e entre os profissionais também, assim, não é uma coisa que eu perceba que seja incentivada, não, essa discriminação. Pelo contrário, eu percebo que existe a tendência dessas pessoas tentarem se esforçarem para atender bem, mas elas não se sentem muito bem porque elas não sabem o que fazer, o que falar, sabe? Então, às vezes a gente vê muito assim, toda pessoa, todo homem gay bissexual que chega no consultório médico sai com pedido de rastreio de infecções sexualmente transmissíveis. E às vezes a pessoa é gay, mas nunca teve relação sexual ainda, né? Então a mulher que chega lá para fazer o acompanhamento de saúde da mulher, ela é lésbica e nunca teve relação sexual com homem, tá já na idade para fazer preventivo, já teve relação sexual com mulher. E aí o médico nega o preventivo porque não teve relação com pênis penetrativa, entendeu? Então, é os dois misturados, assim. Mas eu percebo que a parte mais discriminatória, a tendência é diminuir. André, como você mesmo disse, existe uma LGBTfobia institucionalizada que afasta a população LGBTQIA+, dos serviços de saúde. Quais ações você vê possíveis para atrair essas pessoas que não se sentem confortáveis em acessar o sistema público de saúde ou privado com medo de serem discriminadas? Eu acho que primeiro a gente teria que ter uma educação continuada sobre isso, assim, sabe? Entre os profissionais. Então, trazer para a pauta das reuniões das equipes básicas de saúde esse tema, para instruir, né, o básico, o beabá, orientação sexual, identidade de gênero, as especificidades em saúde, tentar desconstruir, promover uma desconstrução dos preconceitos, né, dos medos e tudo mais, porque é um tema tabu, né, e colocar, eu acho que funciona muito, colocar alguns cartazes de campanhas públicas, né? Colocar uma plaquinha com uma bandeira LGBT falando que aqui é um ambiente seguro para você LGBTQIA+. Tem uma bandeirinha da LGBTQIA+, na mesa do médico, na mesa da enfermeira, né? Assim, ou você usar um bottom igual o seu que você está usando aí. Enfim, o que a pessoa se sentir confortável. Para quando a pessoa vê ou ter panfletos, né? Eu tenho alguns panfletos no consultório sobre sexualidade, identidade de gênero. Então, quando a pessoa vê, olha aquilo na mesa do médico, nossa, ele sabe que eu existo, entendeu? Ele sabe que isso é normal. Então, isso facilita bastante isso. E a notícia corre na comunidade, né? Então, nossa, na mesa do doutor André tem uma bandeirinha LGBT do arco-íris e tal. E aí a pessoa, nossa, que legal. E as pessoas vão lá e acaba aparecendo. Então, acho que são coisas pequenas do dia a dia, mas o que eu acho mais importante é essa questão mesmo de a gente começar a debater esse tema na atenção primária. André, eu vou te convidar para fazer agora uma mudança de perspectiva, do seu olhar de profissional para o olhar de estudante de medicina. Você notou na faculdade a mesma LGBTfobia que você percebe dentro da atenção primária? Eu percebi, mas de forma muito sutil, assim, sabe? Eu esperava que fosse uma coisa mais escancarada, né? Assim, eu saí do armário no meio da faculdade, assim, ali por volta do quinto, sexto período. Tanto os meus colegas quanto os professores lidaram com isso com muita naturalidade,
né? Então, eu nunca tive nenhum comentário específico em relação a isso. Mas existem algumas coisas que ainda são muito normalizadas, né? E o que eu percebia na época era muito piadinha, né? Piadinha de fundo homofóbico mesmo, né? E mas no mais era isso, assim, sabe? A piadinha não é que ela seja pior, né? Mas eu acho que comparado com antigamente já é um grande avanço. Já ouvi casos de professores, assim, em outras universidades, outros estudantes relatando que foram homofóbicos, assim, na cara, assim, ai, você é gay, você não podia, o que você está fazendo aqui? Você não devia ser estudante de medicina. No livro de medicina fala que o médico ele tem que ter um comportamento exemplar, sabe? Então, assim, existem locais, existem professores que são mais retrógrados e que realmente são homofóbicos, assim, escancarados, né? Mas eu não passei por isso, não. Essa é uma questão bem interessante, porque na minha outra graduação ocorreu um episódio bastante infame de homofobia dentro da sala de aula. Então, quando eu entrei na UFOP, para esclarecendo para nossa audiência, eu estudo na faculdade em que o André se formou. Mas quando eu entrei na UFOP, eu me preparei para encontrar um ambiente que não fosse receptivo para a comunidade LGBTQIA+. E para minha surpresa, ele foi. Então, esse tipo de discussão é aceita, a gente consegue fazer produtos midiáticos como esse mesmo que vocês estão vendo. E especialmente na conjuntura política em que nós nos encontramos, foi uma surpresa muito boa a aceitabilidade que eu encontrei nesse tema. Inclusive, eu não escuto tantas piadas com fundo homofóbico mais. Então é bastante positivo ver essa evolução. Mas como a gente gosta de cutucar a ferida, eu tenho outra questão. Essa questão, inclusive, surgiu num debate enquanto a gente estava criando as perguntas para essa entrevista. E eu acho que ela é uma apreensão compartilhada por todos os membros da comunidade LGBTQIA+, que vão trabalhar na área de saúde. André, você já sofreu algum tipo de discriminação no ambiente de trabalho? Seja por outros profissionais ou ainda por pacientes? Bom, não sofri. Mas também realmente era um medo que eu tinha, assim, quando eu comecei a residência, né? Que eu também fiz aqui na UFOP. Eu tinha medo dos pacientes não quererem se consultar comigo pelo fato de eu ser gay, sabe? E eu sou o tipo de pessoa que, quando eu começo a conversar, eu já transpareço ser gay, né? A minha passabilidade, ela acaba quando eu abro a boca. E eu sei disso, hoje em dia é uma coisa que não me incomoda, mas eu tinha muito receio disso impedir o acesso à saúde dessas pessoas, sabe? E eu conversei com o meu preceptor na época, ele falou que a qualidade do atendimento que eu prestaria seria muito superior a qualquer tipo de preconceito que impedisse essa pessoa de ir até mim, né? E aí isso me deu muita segurança, sabe? E desde então eu não tenho tido dificuldades, não passei por situações de homofobia entre colegas, seja médico, enfermeiro, técnico e tudo mais. Sempre fui abertamente gay nos meus ambientes de trabalho, também nunca sofri com homofobia de paciente. Eu acho que nós, especificamente médicos, nós temos um privilégio muito grande, porque na sociedade brasileira nós temos uma posição de destaque, né? É muito fácil a gente escutar no consultório, primeiro Deus, depois o senhor, doutor, né? Assim, então, é muito mais fácil eu ser um médico gay do que, por exemplo, se eu fosse um professor gay ou um atendente de loja gay ou um motorista de ônibus gay, né? Porque o médico ele tem uma posição social privilegiada. E eu sempre fui, como eu disse anteriormente, sempre fui abertamente gay. Não chego e falo, oi, meu nome é André, eu sou gay, até porque nenhuma pessoa heterossexual faz isso, oi, sou fulano, sou hétero. Mas eu também nunca deixei de falar que namoro o homem, ou tô casado, falo marido, tem a bandeirinha lá. Não fico, tipo assim, tentando ser menos, né?
Já ouvi muito isso assim na minha vida. Ai, menos, André, você está muito espalhafatoso, né? Então, não controlo mais minhas atitudes, minha entonação de voz, meu jeito, minha mão, meus trejeitos, né? Já fiz muito isso. Então, é uma coisa que se a pessoa quer saber e ela pergunta, eu falo. E se surgir um assunto, igual eu falei, tá falando de casamento, tal, eu dou um exemplo do meu casamento, então é bem tranquilo, assim. E eu acho legal eu dar esse exemplo, né, dessa vivência, porque, como você mesmo disse, a gente fica com medo, né, quando a gente forma e tal, para saber se as pessoas vão aceitar a gente do jeito que a gente é. A gente corre o risco, né? A questão é até que ponto você está disposto a abrir mão de quem você para obedecer regras impostas a você do que a sociedade acha que é correto, né? Que na verdade isso é uma violência, né? Quando você deixa de ser você mesmo para caber na caixinha da sociedade, você está se violentando, está deixando de ser você, né? E isso é um processo muito individual, mas o meu foi esse, assim, eu consegui realmente me assumir e também tenho o privilégio também de ter uma família que dá muito apoio, enfim. Então é todo um conjunto aí que favorece também eu estar onde eu estou hoje. André, eu gostaria muito de agradecer você por essa entrevista maravilhosa. Eu acho que a gente pode terminar por aqui com essa mensagem fantástica. E antes de você se despedir, eu gostaria que você primeiro compartilhasse as suas redes sociais com a gente para a gente conseguir, para que a audiência, na verdade, consiga fazer um contato com você. Tenho Twitter, Facebook e Instagram. Então, no Twitter, nossa, eu acho que é André MHD09. O meu Facebook é André Diniz, eu acho. E o meu Instagram também é André MHD09. Arroba, né? André MHD09. O meu e-mail é andré.mhdiniz@gmail.com. André, muito obrigado novamente. E se você tiver alguma mensagem, Eu quero agradecer você, Cássio, por ter me convidado, tanto na roda de conversa que a gente teve ano passado, quanto para essa entrevista agora, no canal aí de vocês, no Instagram ou no YouTube, não sei. É, eu me sinto muito honrado, me sinto muito feliz de poder compartilhar o meu conhecimento e minha vivência e oportunizar que essa informação chegue a muitas pessoas que estão aí precisando de ajuda, precisando de um conselho, precisando de uma orientação, né? E que também parabenizar vocês pela iniciativa do GENI em si, ter criado o GENI, né? Uma liga de estudos, né? Uma liga acadêmica só sobre esse assunto. E como você mesmo disse, nesses tempos, estar no front mesmo, na linha de frente, pela defesa dos nossos direitos. E não desistam, tá? Assim, é difícil porque a gente que está na ponta, né, no dia a dia lá, atendendo que tantão de gente, a gente cansa. A gente pensa, não tem como a gente mudar, a gestão é muito ruim e tal, e aí a gente fica muito desanimado. E a universidade, ela traz essa nova esperança, essa perspectiva de renovação, perspectiva de inovação. Então, pensem que vocês da universidade são aquelas pessoas que vão dar o gás para quem já está trabalhando e que está desanimado. Isso porque eu tenho pouquíssimo tempo de trabalho e eu já sinto esse desânimo chegando. Então, tenham isso em mente, que as pessoas que estão lá na ponta do SUS, que estão ajudando vocês a se formarem, que são seus preceptores, seus professores, precisam do gás de vocês para conseguirem continuar inovando e renovando na defesa do SUS. É isso. pessoal, nós agradecemos a audiência de vocês. Semana que vem a gente está de volta com mais uma entrevista. Fiquem ligados no nosso Instagram para saberem mais novidades. E é isso aí.